Olá, 18 de agosto e esse é o primeiro vídeo do meu canal. E aí, pessoal? Bom, nesse canal vai ser basicamente o meu diário pessoal. Quero compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória sendo web designer e desenvolvedora e compartilhar aqui algumas experiências que eu já tive, experiências que eu pretendo ter. Então, é basicamente uma forma de conversar, trocar figurinhas, trazer um pouco do que eu conheço, ouvir um pouco do lado de vocês e também construir uma comunidade bem legal aqui da galera que gosta aí da área de tecnologia. Queria compartilhar com vocês hoje algumas experiências que eu já tive, sendo web designer e desenvolvedora. Lições muito importantes que eu aprendi durante a minha carreira. Atualmente eu tenho 4 anos, né, que atuo no mercado. Então, eu quero compartilhar essas experiências com vocês, deixando claro que são as minhas experiências e talvez não seja igual para todo mundo, é claro, mas que talvez algum de vocês também já tenham tido uma experiência parecida e queiram compartilhar comigo aqui nos comentários. Então, vamos lá para a lição número 1. Aprendi que o cliente nem sempre vai me dar tudo o que eu preciso para desenvolver o projeto. Pois é. Essa é uma verdade muito grande e principalmente quando você atua como freelancer. Eu já atuei como freelancer e hoje eu atuo como no ramo empresarial, mas também já fiz os dois. Estive em empresas e também toquei projetos como freelancer em contrapartida. E isso é algo que realmente pega muito. Por exemplo, muitas vezes o cliente chega para você, ele não está 100% pronto. Às vezes ele não tem tudo muito bem definido ou pegou alguma referência na internet que ele achou legal e ele quer seguir aquilo. Só que ele não tem conhecimento técnico para saber o que é necessário para desenvolver. Então, principalmente nesse ponto é onde você vai precisar dar toda essa assistência de entender o projeto, ouvir o cliente, definir os checklists, qual vai ser o passo a passo todo para poder aí sim você começar a desenvolver esse projeto. E às vezes nesse meio tem pedidos, né, tem coisas que podem acontecer que são fora da sua alçada. Então é o momento de você parar, refletir e pensar. Preciso ouvir mais. Se for possível para você implementar, para você fazer, você pode fazer. Caso contrário, você pode se posicionar com o seu cliente e dizer: ó, preciso disso, preciso disso, preciso de N coisas para poder desenvolver esse projeto. Então, basicamente, é um processo que você aprende, precisa ter uma organização pessoal como profissional, para você saber conduzir o cliente ali até chegar ao resultado ideal para o projeto. Então, principalmente para quem está iniciando na área de design ou desenvolvimento e que pretende pegar trabalhos aí como freelance, não espere que quando você chegar no mercado, o cliente ele já vai chegar lá com um resumo bonitinho para você. Olha, eu preciso disso e aqui está todas as informações que você precisa. Porque, assim, a grande maioria das vezes não é isso que acontece. Então, é necessário, sim, ter uma boa organização pessoal para você lidar com o projeto. E vamos agora para a lição número 2. Eu precisei ser resolutiva. Sim. Não sei se vocês já passaram pela experiência de contratar alguma prestação de serviço ou algum serviço específico e você já lidou com algum profissional que às vezes ele passa mais o problema da empresa dele para o cliente do que de fato resolve o problema. Então, assim, tem coisas, por exemplo, que na nossa mente elas parecem ser muito óbvias, principalmente relacionadas ao que nós fazemos como profissionais. Por exemplo, digamos que um cliente ele quer ter um site que é uma lojinha para ele vender os produtos dele. Ele é uma loja física, mas ele agora quer ir por virtual. Simplesmente tem clientes que chegam para você e falam: quero uma loja física, como é que faz? Então, é muito necessário que você seja uma pessoa resolutiva. Você precisa, sempre que gerar, que aparecer uma proposta para você, você precisa ser justo consigo mesmo e analisar. Eu consigo resolver isso? Eu consigo entregar isso para o meu cliente? Eu consigo atender essa demanda dentro da expectativa, dentro do prazo? Se você não conseguir, então você não deve fazer. Então, a questão de você ser resolutivo é você entender o que está à sua frente e ver se você realmente consegue lidar. Muitas vezes, essa é até um gancho aí da primeira, né? A demanda ela vai chegar para você, ela não vai estar 100% definida. Então, seja uma pessoa resolutiva para você conseguir trabalhar dessa forma. Porque na grande maioria das vezes, a gente, assim, a ideia, o sonho é que tudo chegue para a gente bem organizado, bem bonitinho. Mas não é o que vai acontecer a grande maioria das vezes. Então, seja resolutivo, tente trabalhar. Se você não tem tudo que você precisa,
vá atrás. Ou peça para uma pessoa lhe fornecer isso, ou se for possível, faça você mesmo aquilo que você precisa. E é isso. Essa é a realidade nua e crua. E com isso, eu vou para a terceira lição. Nem tudo que pareceu brilhante para mim, de fato, foi brilhante para aquele projeto específico. Sim, isso aconteceu muito comigo, principalmente no início da minha carreira. Principalmente para quem atua no ramo criativo, às vezes nós temos a vontade de criar coisas incríveis o tempo todo. E às vezes tem coisas que para você pode parecer genial, mas você não está contextualizado o suficiente, tá? E nem sempre isso é sua culpa, tá? Sobre um projeto específico ou algo que você precisa desenvolver na hora de você realmente fazer a criação de um componente, enfim, qualquer coisa, tá, pessoal? Então, nós criamos design para pessoas, né? A gente quer se conectar com pessoas no final. Então, às vezes, o que parece brilhante para a gente pode não se conectar com o objetivo final do projeto. E isso acontece. Por isso que é sempre importante você ter acesso ao impacto que as suas criações estão de fato gerando, o que elas de fato estão convertendo. Não dá para a gente se basear sempre em achismos, né? Em o que é mais bonito ou o que é mais usual. Às vezes, nem tudo que a gente acha que é ideal, de fato é. Isso acontece o tempo todo. Então, testes são muito importantes. E isso é uma coisa que leva a gente muito à frente, tá? Então, basicamente é isso. Vamos lá para a quarta lição. Aprendi que o básico bem feito às vezes vale mais do que a revolução forçada. Sim, é exatamente isso. Tem projetos que não precisam que você seja revolucionário, que você crie algo extraordinário. Nem todos. Às vezes, você só precisa criar o básico bem feito. Uma coisa limpa, clean, que o usuário consiga interagir de forma fácil, que ele consiga entender. Então, nem sempre, às vezes, de tanta revolução que você cria, você acaba confundindo o seu usuário. Digamos que você cria toda a arquitetura de um aplicativo baseada em um estilo visual, certo? E de repente você quer mudar tudo, inverter todas as posições de uma vez só, sem adaptar o seu usuário àquilo. Esse tipo de coisa não é ideal, porque você vai acabar gerando um estresse no seu usuário. Quem costuma utilizar uma interface, por exemplo, todos os dias, já tem as coisas meio que definidas na mente. Então, quando o usuário abre aquele aplicativo, se depara com uma interface todo o tempo mudando, toda hora querendo revolucionar, colocar coisa diferente, pode gerar aí um estresse, tá? Pode gerar, não acaba não sendo tão interessante. Isso é um exemplo que eu estou dando, mas essa análise ela vale para 1 milhão de alternativas, enfim, é uma situação muito abrangente. Então, assim, em resumo é isso. O design específico ele não é só sobre o que nós achamos, o que nós gostamos, mas é para quem vai usar. Então, nesse momento acaba que é muito importante você ter um bom senso de analisar. Isso vai depender muito de projeto, né, gente? Estou falando uma coisa aqui que é bem genérica, mas pode ser muito específica em alguns casos, tá? Mas é muito de análise mesmo. Análise de profissional, análise de vivência e tudo, etc. Então, vamos para a lição número 5. O combinado não sai caro, tá? Não sai caro. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, principalmente para quem é freelancer, essa aqui, pessoal, a você ter um respaldo do que você está fazendo, uma transparência no que você vai criar, é muito importante. A habilidade de comunicação, quando você vai lidar com pessoas, é muito importante. Então, a partir do momento que você vai fechar um projeto independente, principalmente com pessoas que ainda estão com muitas coisas, né, na mente, ainda não tem tudo 100% definido, como eu já citei anteriormente, mas até mesmo em caso que já tenha, assim, tudo bem definido, faça uma checklist com tudo o que foi acordado no contrato de vocês. Então, obviamente, você vai ter um documento, né? Tem pessoas que atuam com contrato, outras não, vai mais no improviso ali, né? No informal, tudo bem. Mas mesmo que você não atue com contrato, faça um checklist com o seu cliente, tá? Redija lá tudo bonitinho, o que está incluso no projeto, o prazo que vai ser feito, o valor, porque na grande maioria das vezes, no meio do projeto vão haver questões, vão haver pedidos para fazer alterações, para fazer inclusões.
Às vezes você cria, por exemplo, um projeto, você acorda lá no. Faz o acordo com o seu cliente no início sobre uma interface, sei lá, que vai exibir um X dados, sei lá, vamos colocar aqui um exemplo. Vai exibir as cidades que a empresa atua. Vai depender de uma API que exiba as cidades que aquela empresa está presente, onde, sei lá, um usuário vai poder recolher uma mercadoria. Um exemplo bem genérico. Mas aí, de repente, no meio do projeto, você, eu não quero só que ele consiga ver a cidade, mas eu quero também que ele consiga ver os locais exatamente, as pessoas que podem atender, quero que ele consiga se comunicar com essas pessoas, né? Então, a gente já, quem é do ramo sabe que aí já é uma outra coisa, aí já é um pouco mais complexo de implementar. E, assim, tudo precisa estar transparente e bem conversado com o seu cliente. Ele precisa entender também sobre isso. Por isso que, em qualquer momento, checklist. Ah, mas o que estava incluso mesmo no projeto quando a gente acordou? Não lembro, não lembro. Tá aqui, tá tudo aqui bonitinho, redigido, que a gente fez o nosso acordo, certo? Então, isso foi muito importante, né? Eu já passei por algumas situações bem complicadas em relação a isso, mas como eu sempre fui uma pessoa organizada com as minhas coisas, eu tinha tudo redigido, então eu nunca tive problema em relação a isso, tá bom? Lição número 6. Aprendi que eu precisava valorizar o meu trabalho. Essa é uma questão bem abrangente, porque não é dizer, quando a gente fala que a gente precisa necessariamente valorizar o nosso trabalho, não significa que a gente quer cobrar um absurdo, né? Não é exatamente isso. Mas é basicamente você ser justo consigo mesmo e entender que você precisa receber um valor minimamente digno para você executar o seu trabalho. Porque, assim, só nós mesmos sabemos o que nós passamos para estar onde estamos, para aprender o que aprendemos. Então, não vale a pena você pegar todo esse esforço que você fez e simplesmente aceitar propostas assim inviáveis para você. Pensa só, até mesmo durante o seu processo criativo, durante o seu trabalho todos os dias, você tem custos ali envolvidos, né, no seu trabalho. Então, seja justo consigo mesmo, respeite os seus limites. E isso foi muito importante para mim também, aprender isso, entender isso. Então, assim, sempre vai haver aquele cliente que ele não está buscando necessariamente qualidade no trabalho, está procurando mais preço e tudo bem. Tem gente que não está na mesma fase, às vezes não é o momento, né, para vocês trabalharem junto. Enfim, gente, são mil possibilidades. Mas a questão é essa, que assim, em determinado momento você precisa perceber isso, você precisa valorizar o seu trabalho. E isso foi um processo para mim também. É uma experiência que eu tive. E eu estou aqui, mais uma vez, compartilhando com vocês. Certo? Então vamos lá para a dica número 7. Eu entendi que eu precisava, sim, desesperadamente aprender a falar inglês. Sim, pessoal. Eu não sou fluente em inglês atualmente. Eu estou ainda no meu processo de aprendizado. Estudo inglês todos os dias. Todos os dias. Então, quando a ficha caiu para mim, já foi assim uma loucura, desespero. Hoje eu preciso me comunicar com pessoas em inglês todos os dias. Então, quando isso caiu para mim, essa ficha caiu para mim de que eu precisava aprender inglês, já foi assim em cima da hora. E é algo que eu gostaria de ter feito antes. E eu me arrependo assim muito de não ter aprendido a falar inglês antes. Mas assim, gente, eu tenho aquela, né? Nunca é tarde para aprender. Então, eu sigo todos os dias estudando inglês. Atualmente, eu estou ainda no nível intermediário, então eu pretendo aí seguir para o nível avançado. Pelo menos intermediário para avançado até o final do ano que vem. Eu espero que eu consiga, porque, gente, não é fácil. Para quem já estudou inglês, assim, tudo bem, tem algumas pessoas que têm facilidade, mas para mim não é um processo fácil de aprender, é uma outra língua, né? Principalmente para gente que não mora no lugar, não tem contato direto com o nativo todo o tempo, todo dia. Mas é possível, tá? É possível, tentando. E se alguém me perguntasse hoje, me dá uma dica sobre o mercado de trabalho, o que eu deveria fazer, aprenda inglês. Tá? Aprenda inglês. Mas essa é uma dica de coração, tá, pessoal? Última lição, número 8. Aprendi que eu preciso ser também estratégica e não só visual. Exatamente. Principalmente agora, pessoal, com a criação da inteligência artificial, eu sinto que é algo que está sendo cada vez mais cobrado, né, de nós que somos designers. Essa é uma dica mais voltada ali para
para a galera do design mesmo. Então, assim, você precisa ser estratégico, né? Não é só como o botão vai ser mais bonitinho, como aquele card vai ficar mais encantador para o usuário. Não é só isso. Eu acho que toda interface que você for criar, nesse momento, principalmente, que as coisas estão ficando, né, cada vez mais rápidas de serem criadas, esse senso de estratégia, ele é muito importante para a gente agora. E eu sinto que é algo que está sendo cada vez mais cobrado. Então, quando você, assim, aprendi, pelo menos, né, isso falando da minha experiência, aprendi que ao criar um layout, ao criar um card, ao criar um componente para uma funcionalidade específica, ao criar um e-mail marketing, porque hoje, por exemplo, eu também atuo ativamente com materiais para marketing, campanhas, eu preciso ser estratégica também. Estratégica no sentido de quando eu receber uma descrição, que é o que nós conhecemos como briefing, eu preciso analisar aquilo e tentar posicionar os elementos da forma que, para mim, parecem ser mais inteligentes. Claro, eu não posso me basear apenas em achismos. Então, em tudo, a gente precisa de pesquisas, precisa de testes, precisa de feedbacks da equipe de marketing, da equipe de campanhas, enfim. Basicamente é isso. Seja mais estratégico e não só visual na hora de fazer as suas criações. E é isso, pessoal. Basicamente, essas são as lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo, porque não são só essas que eu aprendi, obviamente, mas esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu achei interessante já começar compartilhando algumas experiências. Gostaria muito também de ouvir de vocês algumas experiências que vocês já tiveram. Eu adoro, adoro ver, compartilhar. Sim, como é que a galera tá, o que a galera tá achando, o que a galera tá passando. Assim, é sempre interessante a gente ver, né, qual é a opinião das outras pessoas, principalmente eles que estão ali na mesma área que a gente, então eu acho isso muito valioso. Então vamos lá trocar umas figurinhas aqui no canal, conversar um pouco. Compartilhem aqui comigo se vocês se identificam com algumas dessas lições que eu compartilhei aqui nesse vídeo. Compartilhem também algumas lições que vocês gostariam de passar aqui para a comunidade, porque eu acho isso muito valioso. Às vezes pode ser que tenha alguma que eu já me identifiquei, alguma que eu não passei ainda. E é isso. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre o universo de tecnologia, design, desenvolvimento, eu quero trazer muitas coisas aqui baseadas no meu processo criativo, sem palavras difíceis, só como bate-papo mesmo. Pretendo também trazer a prática do meu processo criativo, trazer algumas coisas que eu acho legais de compartilhar aqui com vocês sobre o meu processo de criação. E é isso. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.